Bom, hoje o assunto que a gente vai estudar é dilatação. A ideia base de dilatação é o seguinte: imagine que a gente tem um certo corpo aqui e ele esteja a uma temperatura inicial. Se eu aumentar a temperatura desse corpo, o que é esperado é que ele aumente de tamanho, certo? Ou seja, que ele aumente suas dimensões no espaço. Opa, aqui não é T0, aqui é T, porque eu aumentei a temperatura dele. Então, beleza. Sabendo dessa noção básica da dilatação, a gente estuda basicamente três tipos diferentes de dilatação, que é a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Bom, na dilatação linear, basicamente a gente vai tratar problemas que envolvem estruturas lineares, por exemplo, uma barra de metal ou uma barra de qualquer outro material. Já de forma que, ainda na linear, de forma que a gente só analise uma dimensão do espaço. Na superficial, por exemplo, a gente vai analisar duas dimensões do espaço. Então a gente vai envolver problemas que envolvam, sei lá, placas de metal, circunferências, discos de metal ou de qualquer outro material. De forma que esses problemas que a gente vai resolver sobre dilatação superficial envolvam sempre duas dimensões do espaço, ok? Na dilatação volumétrica, a gente analisa três dimensões do espaço. Então, aí fica tudo como é na realidade. Então, a gente vai envolver problemas que envolvam um cilindro, que envolvam cubos, ok? Na dilatação linear, uma dimensão do espaço. Superficial, duas dimensões de espaço. Volumétrica, três dimensões de espaço. Ok? Então, vamos analisar agora detalhadamente cada um desses tópicos. Na dilatação linear, então, a gente pode dizer o seguinte: imagine que, inicialmente, a gente tem uma barra aqui. E essa barra, eu vou dizer que ela tem um comprimento L0. E ela está inicialmente a uma temperatura T0. Depois de um tempo, o que é que vai acontecer? Eu vou aumentar a temperatura dessa barra, de forma que ela vai chegar a uma temperatura T. E quando ela estiver nessa temperatura T, ela vai ter um comprimento que eu vou chamar de L. Percebam que a diferença de tamanho da barra no momento final para o momento inicial, a gente pode dizer que vai ser esse pedacinho daqui. E esse pedacinho daqui, a gente pode calcular facilmente analisando o desenho. Vai ser, então, o L menos o L0. Então, vê só. No final, a gente tinha que o tamanho da barra era L. E no início, a gente tinha que o tamanho da barra era L0. Quando a gente tem algo final menos algo inicial, isso daqui vai ser o nosso ΔL. Tranquilo? Percebam ainda outra coisa. Percebam que no final a gente vai ter uma temperatura T. E no início a gente vai ter uma temperatura T0. Então, a gente também vai ter um delta aqui, que nesse caso vai ser o nosso ΔT. Ok? Bom, basicamente, o que aconteceu? Quando eu aumentei essa temperatura, a temperatura dessa barra, ela aumentou de tamanho. Ok? A lei que descreve isso vai ser essa daqui. Ela vai relacionar o ΔL, o L0, um coeficiente que eu vou chamar ele de alfa, e a variação da temperatura. Esse alfa daqui, esse alfa, é o coeficiente do material que está sendo utilizado. Então, por exemplo, ele depende aqui
do material dessa barra, ok? O ΔL seria o quanto a barra aumentou, o L0 seria o tamanho inicial dela, e o ΔT vai ser a variação da temperatura que essa barra sofreu. Vejam só que se o L0 estiver em metros, esse ΔL também vai estar em metros. Se o L0 estiver em centímetros, o nosso ΔL vai ser em centímetros. E assim vai. A unidade que tiver o L0 vai ser a unidade que está o nosso ΔL. Esse ΔT aqui, ele pode estar tanto em Celsius ou pode estar em Kelvin, ok? E esse alfa daqui, a unidade dele vai ser Celsius, grau Celsius, a menos 1. Tranquilo? Outra coisa que é importante salientar é que se eu quiser achar o tamanho final dessa minha barra, após ela ter aumentado uma certa temperatura, a gente vai somar o tamanho inicial dela mais o quanto ela aumentou, que é o nosso ΔL. Outra coisa interessante é que esse alfa daqui, ele vai ser muito pequeno. Então, por exemplo, a gente vai ter alfas que valem na casa de, sei lá, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, é muito importante a gente ter cuidado na hora de fazer os exercícios para a gente não se embananar na questão de matemática. Tranquilo? Basicamente isso daqui que você tem que saber de dilatação linear. O nosso ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa vezes o ΔT. E o nosso L final vai ser o L0 mais o ΔL. Sabendo disso, agora a gente vai partir para dilatação superficial. Bom, enquanto na dilatação linear a gente tem estudado uma barra que só tinha uma dimensão no espaço, agora a gente vai estudar basicamente o exemplo de uma placa que vai ter duas dimensões do espaço. Para facilitar as coisas, eu vou dizer que essa placa daqui ela é quadrada. Então aqui vai ser L e aqui vai ser L também. Inicialmente, essa placa daqui, que tem uma área A, que eu vou chamar de A0, ela dá uma temperatura inicial T0. E depois de um tempo, eu vou colocar essa placa para aquecer, de forma que ela chegue a essas dimensões daqui. Vou fazer uma alteração, que eu vou chamar de L0, L0, que eu vou chamar de L. E onde agora a nossa área eu vou chamar de A. E essa placa aqui agora vai estar com a temperatura T. Reparem que é basicamente o mesmo problema da dilatação linear. É a mesma questão da dilatação linear. Eu tenho uma placa que está inicialmente com uma certa dimensão e quando ela sofre um aumento da temperatura, ela vai aumentar sua dimensão. Ok? Então a gente pode usar simplesmente as mesmas equações que a gente usou para dilatação linear. Só que agora, no lugar de ΔL, a gente vai colocar ΔA. E no lugar de A, de L0, no caso, a gente vai colocar A0. Bom, quando a gente estava falando de dilatação linear, a gente colocou um coeficiente alfa. E esse coeficiente dependia diretamente do material que a gente estava utilizando. E agora, na dilatação superficial, como é que eu vou fazer? Bom, quando a gente estava na dilatação linear, a gente só estava analisando uma dimensão do espaço. Na superficial, a gente está analisando duas dimensões do espaço. Então, em vez de 1 alfa, a gente vai colocar 2 alfa, que é porque a gente está analisando duas dimensões do espaço. E agora, para completar, o nosso ΔT.
ok? Esse 2α daqui, os livros chamam ele de beta. Então, se a questão pedir, calcule o coeficiente de dilatação superficial do material X. Ele está pedindo para você calcular o beta. E você sabe que o beta vale 2α. Tranquilo? Para finalizar, a gente sabe que se a gente quiser calcular a área final vai ser o A0 mais o nosso ΔA. Ok? Bom, basicamente isso de dilatação superficial. Agora a gente vai encerrar com dilatação volumétrica. Bom, digamos que a gente tenha inicialmente aqui um cilindro que ele contém um volume V0 e ele está inicialmente a uma temperatura T0. Quando eu aumentar a temperatura desse cilindro, ele vai aumentar suas dimensões no espaço, de forma que ele vai agora possuir um volume diferente de V0. Eu vou chamar esse volume então de V. Então aqui vai ser agora V. E agora ele vai ter uma temperatura T, já que a temperatura aumentou. Então daqui para cá houve também um ΔT. E daqui para cá houve um ΔV. A gente pode usar basicamente a mesma coisa que a gente usou nas outras dilatações. A gente pode dizer que o nosso ΔV vai ser igual ao V0 vezes o coeficiente. Que coeficiente seria esse? Seria o coeficiente de dilatação volumétrica. Porém, vamos pensar o seguinte. Na dilatação linear, o coeficiente de dilatação, a gente chamou ele de alfa. Na dilatação linear, a gente só estudava uma dimensão do espaço. Quando a gente foi para a dilatação superficial, o coeficiente a gente chamou de beta. E o beta, ele valia 2 alfas. Porém, quantas dimensões do espaço a gente estudava na dilatação superficial? A gente estudava 2. Então, é como se fosse um alfa para cada dimensão do espaço. E agora, da dilatação volumétrica, a gente estuda quantas dimensões no espaço? A gente estuda 3 dimensões do espaço. A gente estuda o espaço tridimensional. Logo, se a gente for seguir a sequência, o coeficiente de dilatação volumétrica seria 3 vezes o alfa. E esse 3 vezes o alfa daqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, eu posso chamar ele de gama. Então, o gama é igual a 3 alfa. Show! E agora, para completar, a gente coloca o nosso ΔT aqui. Bom, se a gente quiser calcular o volume final também, vai ser o volume inicial mais o nosso ΔV. Show de bola! Beleza. Existe mais um caso da dilatação que é comum cair em provas, que é a dilatação aparente. Nesse problema, a gente tem basicamente a mesma questão da dilatação volumétrica, porém com um pouquinho diferente, sendo ele um pouquinho diferente. A gente vai ter aqui o mesmo cilindro, só que agora ele está coberto de água, ele está cheio de água, ok? Inicialmente, volume V0, ok, tchau, beleza. E temperatura inicial T0. Se eu aumentar a temperatura desse cilindro com água, ele então
vai aumentar seu tamanho. Ok. Só que, pensem comigo, qualquer material ele é capaz de se dilatar, certo? Então, a água ela também vai se dilatar. E se a água se dilatou, ela pode ou transbordar, porque ela se dilatou mais do que o cilindro, mais do que o recipiente, ou ela pode ficar menor, baixar o volume dentro do cilindro. O que é que acontece na prática? Os líquidos eles acabam por se dilatar mais do que os sólidos. Logo, essa água daqui, ó, ela vai transbordar. E a gente pode calcular esse volume vazado como sendo um ΔV aparente. Esse ΔV aparente, na verdade, seria a dilatação do nosso líquido menos a dilatação do nosso recipiente. Pronto. Imagine, por exemplo, que o nosso recipiente, quando a gente aumentou a temperatura, se aumentou em 20 ml. A gente pode dizer, então, que a água, com essa mesma temperatura aumentada, ela aumentou 30 ml. Então, o nosso ΔV aparente seria, então, 10 ml. Ok? Escrevendo de uma forma mais analítica, a gente pode dizer que ΔV aparente vai ser igual ao ΔV do líquido. Quem é o ΔV do líquido? Vai ser o volume zero, porque o líquido está com esse mesmo volume do recipiente, só que vezes o gama do líquido vezes a variação da temperatura. Aí agora, menos o ΔV do recipiente, que é o V0 vezes o gama do recipiente vezes a variação da temperatura. Show de bola! A gente chega então que o ΔV aparente vai ser igual a gente pode colocar em evidência o V0 e o ΔT, uma vez que esses dois termos encontram-se nas duas partes da equação. Que multiplica, então fica V0 vezes ΔT, que multiplica gama do líquido menos gama do recipiente. Ok? Logo, rearranjando a equação, vai ficar aqui ΔV aparente vai ser igual a V0 vezes gama do líquido menos gama do recipiente vezes nosso ΔT. Esse gama do líquido menos o gama do recipiente, eu chamo ele de gama aparente. Show de bola? Então, para finalizar, o ΔV aparente seria igual ao V0 vezes o gama aparente vezes o ΔT. Show de bola. Bom, o assunto de dilatação era basicamente esse. E eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só vocês me falarem pelo WhatsApp e eu explico direitinho, tá? É isso, galera. Estudem. Resolvam as questões que eu vou mandar para vocês. E qualquer dúvida, tamo aí, tá certo? Cheiro para vocês. Cheiro no coração. Beijão.